Caros colegas, meu nome é Heber. Iniciaremos então com a apresentação do nosso grupo. Meu nome é Heber Melo, somos do quarto período de Engenharia Unopar, Unidade Lagoa da Prata. Meu nome é Valdair, sou do quarto período da Engenharia de Produção Unopar, Lagoa da Prata. Meu nome é Thiago, sou da turma do quarto período de Engenharia de Produção da Faculdade de Unopar. Boa noite, meu nome é Janaína, sou estudante do curso de Engenharia de Produção, quarto período da Faculdade Unopar, Lagoa da Prata. Boa noite, meu nome é Carolina, sou aluna do curso de Engenharia de Produção da Unopar de Lagoa da Prata. Boa noite, meu nome é Arthur Oliveira, sou aluno do quarto período da Unopar. A apresentação da nossa equipe, fala um pouco da introdução do nosso trabalho, tem como tema eletricidade estática, que é definida como excesso de cargas elétricas em um corpo, estando essas cargas em repouso. Quando as cargas em excesso estão movimentando, temos a eletricidade dinâmica, a área da física que estuda os fenômenos associados à eletricidade estática e eletrostática. Baseia-se em dois princípios. Princípio da conservação da carga elétrica. A carga elétrica total de um sistema eletricamente isolado e constante. Segundo, princípio da atração e repulsão de cargas. São cargas elétricas do mesmo sinal, repelem-se e sinais contrários se atraem. Os fenômenos eletrostáticos ocorrem quando um corpo, após passar de um processo de eletrização, fica carregado eletricamente. Os corpos eletrizados podem ficar carregados em duas formas. Positivamente, se possui mais prótons do que elétrons. Negativamente, se possui menos prótons do que elétrons. Ele ainda pode ser neutro se tiver a mesma quantidade de prótons e elétrons. Bom, vamos seguir agora com o conceito. Bom, gente, agora que foi apresentado um pouco do conceito de eletricidade estática, nós, como futuro engenheiro de produção, nós podemos atuar em qualquer ramo da economia, da indústria, né? A gente pode caminhar para o lado eletrônico, indústria de alimentos, indústria no geral, né? Agora que a gente estudou um pouco sobre energia, sobre eletricidade estática, a gente vai passar a ver algumas pistas que chamam a atenção da gente dentro de empresa. Empresa é comum, em algum tipo de empresa, você vê caminhão sugador. Quem não conhece caminhão sugador, você vai ver isso, se você digitar em qualquer site de busca, você vai estudar um pouco sobre caminhão sugador, que é um caminhão usado para limpeza em empresa. Só que esse caminhão sugador faz a sucção do material como se fosse um aspirador gigante e ele gera muita carga estática. Para você manusear esse equipamento para limpeza industrial, você tem que ter um EPI especial, porque senão você toma choque mesmo. E se você não aterrar, fazer um aterramento, que a gente vai falar mais para frente no nosso trabalho, né, que é para dissipar essa energia para o solo, você pode provocar um incêndio de proporções que todo incêndio começa pequeno, né, todo foguinho começa pequeno e depois vira um incêndio. Você tem placas de computadores que, se a pessoa não trabalhar com cuidado dessa energia estática, você vai numa linha de produção de componentes, você vai queimar muitos componentes. O prejuízo da empresa como engenheiro de produção seria de grandezas expressivas, né? Posto de gasolina, nem se fala, né? Posto de gasolina, caminhão que transporta combustível, se um caminhão desse ou em posto de gasolina acumular energia estática e não descarregar, você pode ter uma explosão de efeito enorme. Uma coisa muito comum, vocês também podem pesquisar, eletrofiltros e tubulação de transporte de combustível.
você tem a fricção do combustível. Se você não aterrar, fatalmente sua tubulação de borracha vai pegar fogo. Então esses foi alguns dos exemplos que a gente deu sobre energia estática, que é uma coisa que a gente não vê no dia a dia, mas que está presente em muitas das empresas, né, independente do ramo que a gente vai entrar. Isso que a gente citou como exemplo, isso é real. Isso não é só didático. Então é isso. Esse é o exemplo que a gente queria passar da energia estática em empresas. Eu venho trazer para os meus colegas um tipo de acidente comum, poucas pessoas têm conhecimento, em postos de gasolina, que são pessoas, isso acontece mais nos Estados Unidos, que o pessoal faz seu próprio abastecimento. O que seria, ao você está fazendo abastecimento do veículo, ele está fazendo uma liberação do vapor do gás, do combustível, e a pessoa, ao manusear com a blusa de lã, ela esfregar em contato, sua mão em contato com a lã, ela vai gerar o quê? A energia estática. E chegar próximo hoje ao tanque de combustível pode gerar o quê? Uma explosão, como o nosso amigo Daí explicou. Então, isso é um tipo de acidente, pode estar trazendo para vocês pesquisarem mais a fundo sobre energia estática. Caros colegas e nosso querido professor Daniel, vamos iniciar então a nossa aula prática com o primeiro experimento aí, o primeiro exercício prático, que é a eletrização por atrito, no qual, com a ajuda da minha querida Carol, nós vamos fazer utilizando uma flanela, uma caneta, seja acrílica de preferência, e pedaços de papel, ok? A princípio, nós faremos uma demonstração sem nenhum tipo de atrito, no qual podemos verificar que não tem nenhum resultado. Bom, mas o que é a eletrização por atrito? É quando dois materiais de composição diferente são atritados e irá perder elétrons para o outro. E esse processo se dá o nome de eletrização por atrito. Então agora faremos conforme foi anunciado, onde um material atrita com o outro, no qual irá perder elétrons e haverá a eletrização. Vamos lá? Bom, esse experimento, todos já devem ter feito em casa, é um item, um exemplo muito básico que nós já verificamos no nosso dia a dia, mas talvez não sabemos que a essência da perda de elétrons de um para o outro. Então, o objetivo desse experimento é justamente mostrar esse resultado. Agora vamos começar a segunda etapa do nosso exercício prático, aí, do segundo experimento, que é a eletrização por indução. Falando um pouquinho sobre o tema, a eletrização por indução é eletrizar um objeto por indução, é atribuir-lhe carga elétrica utilizando outro corpo eletrizado. Esse processo é um conceito da atração e repulsão das cargas elétricas. Para realizarmos o próximo experimento, vamos utilizar balões, de preferência do mesmo tamanho, uma lata de metal para fazer a atividade, ok?
Bom, primeiro nós faremos sem a eletrização, sem o contato, né? Onde dois corpos não têm contato e não houve a eletrização. O segundo passo, agora fazendo com a eletrização, e sim fazendo a nossa indução. Bom, pessoal, então concluímos que nesse trabalho, realizado nessa segunda etapa, ocorreu a eletrização de um objeto por indução, onde atribuiu uma carga elétrica utilizando um outro corpo eletrizado, sem que houvesse o contato entre eles. Esse processo de eletrização baseia-se no conceito da atração e repulsão de cargas elétricas, ok? O experimento que nós vamos demonstrar para vocês é o experimento de eletrização por contato, né? Então, os caros colegas vão estar fazendo esse experimento bem no detalhe, para vocês entenderem, no qual, o que gastamos? Canudo, né? Uma base aí com uma borracha, um copo, agulha, colher, canudo e papel. É bem simples e ao decorrer do experimento eles vão estar explicando para vocês. Então nós estamos tratando da eletrização por contato, ok? Caros amigos, eu e o Valdeir estamos fazendo a experiência nossa, explicando o que? Que a gente está pegando um canudo, passando o que? Carga negativa para o nosso canudo. Ele vai fazer o que? O contato. Encaixa na nossa base. Ele vai me ajudar agora fazendo o que? No outro canudo, utilizando o que? Fazendo o mesmo procedimento que aconteceu no nosso outro canudo, passando o que? A carga negativa para ele. Então, como nossa experiência, o Hélio acabou de explicar, seria o que? Utilizando o nosso canudo, vai passar energia para o que? Nossa parte metálica. Sempre quando for utilizar uma parte de alumínio, nunca ficar diretamente segurando na parte de metal, porque o nosso corpo pode tirar aquela carga negativa dessa. Sempre usar o que? Uma base de plástico para manter nosso colher, a nossa latinha, nosso alumínio com a carga energizada. O daí vai passar novamente para nós a carga. Fazer o que? Pegar a carga energizada, a carga negativa, passar para a nossa colher, que é a parte de alumínio, e fazer o que? A nossa experiência seria o que? A nossa parte de eletricidade por contato. Utilizei o contato do nosso canudo, passando a energia dele para a nossa parte de alumínio, que seria a nossa colher. Nunca, como eu expliquei, nunca segurar a base de metal para a gente tirar aquela energia. Correto, pessoal? Bom, só revisando então, como o Thiago falou, então, a partir do momento que você faz o movimento, o atrito que o Valdeir passou, o atrito de um metal com outro, então ele fez a eletrização de carga negativa. Então fez a eletrização de carga negativa, no qual a gente teve um movimento.
No segundo passo que o Thiago explicou, a eletrização foi feita de novo, só que a eletrização passou para a colher e a colher fez o mesmo movimento. Ok, pessoal? Obrigado. Bom, pessoal, continuando com o nosso trabalho, com as apresentações, iremos agora para a terceira etapa, onde falamos agora do pêndulo eletrostático. Explicando um pouco para vocês, o pêndulo eletrostático é usualmente utilizado para demonstrar fenômenos de atração ou repulsão. Será muito útil na compreensão dos processos de eletrização e na visualização de um dos princípios da eletrostática. Bom, para visualização e identificação do trabalho, nós montamos aqui um equipamento de última geração que podemos ver em nosso pêndulo, né, de eletrostático, onde temos uma base fixa, né, confeccionada por nosso engenheiro Arthur, um metal, uma parte metálica, uma linha e uma bolinha de alumínio. É isso, Arthur? O papel alumínio. Não é isso, Arthur? Ok. Essa é a indução, né? Conta pra gente, Arthur, como que realiza agora, o que você está fazendo aí, pessoal? Conta aí, por favor. Aí nós estamos gerando os elétrons, né? Passando na flanela para gerar os elétrons para dar atrito. O atrito entre dois materiais diferentes. Ok, pessoal? Bom, caros colegas, vamos agora para o quinto experimento, que é a bobina de Tesla, né, no qual nós já podemos identificar o equipamento, nós já patenteamos, né, por sinal ficou muito bem produzido. E só mostrando para vocês um pouco explicando um pouco mais o que é a bobina de Tesla, é um transformador ressonante capaz de gerar uma tensão altíssima com grande simplicidade de construção, como podemos ver, inventado por Nikola Tesla por volta de 1890. O Aldair vai explicar um pouco mais para a gente de como foi montado e a utilização, ok? Gente, para montar a bobina de Tesla, parece uma coisinha bem simples, principalmente quando você pega na internet um troquinho. Só que deu um pequeno trabalho. Quando a gente começou a fazer, o grupo começou a fazer, a gente queimou várias pecinhas. Essa pecinha preta aqui que é um transistor. A gente queimou, foi 5 peças dessa, porque a gente estava montando errado, ela esquentava muito e dissipava muito calor. O transistor, que é uma peça que a gente usa na bobina de Tesla, ele vai fazer a oscilação do sinal da energia, tá? A gente tem que comprar, a gente usou o transistor DC548, podia usar o transistor 2N222A, só que a gente queimou, não tinha, a gente usou o DC548. A gente tem que pegar o datasheet dele na internet para a gente ver aonde que se liga o emissor, o coletor e a base. É bem tranquilo, mas se você ligar errado, a probabilidade de você queimar igual a gente queimou ele aqui é alta. A gente usa um resistor,
um resistor de 22K, tá? Foi o que a gente usou, pegou a especificação dele, ele vai servir como limitador pra gente, um limitador aqui na tensão, tá? A gente pegou um tubo 25mm, esses tubos de água mesmo, esses tubos marrom, de 8,4 centímetros. A gente comprou uma quantidade de fio próximo de 20 metros, é o fio com verniz, fio de enrolamento de motor. A gente acha fácil em loja de eletrônica, essas casas de motor. O fio que a gente usou é o 22 AWG. O segredo da gente fazer a gente pega o fio, não deixar ele sair, passar um sobre o outro, tipo assim, enrolando sobre o próprio fio. Ele deve ficar o mais certo possível. Ficar certo é meio... seria uma obra de arte mais difícil de fazer. A gente usou cola quente, que serve apenas para fixar, porque senão esse fio aqui ia querer desenrolar, né? A gente usou esse fio branco, que ele tem que estar montado do lado contrário, o sentido inverso que a gente fez a bobina. Se eu enrolei o fio da bobina no sentido, a gente tem que montar esse fio aqui, que seria a bobina primária, a gente tem que fazer ele no sentido contrário que a gente fez a bobina secundária, que é esse que a gente fez aqui, que eu estou com a mão, tá? A gente usou uma chavinha liga e desliga, mas não seria necessário, a gente podia ligar o fiozinho direto, só foi para ficar mais bonitinho, né? A gente usou um conector de pilha para conectar aqui na bateria, na verdade é um conector de bateria, tá? E a gente vai usar no experimento uma lâmpada, vocês vão saber porque daqui um pouquinho. A madeira podia ser um estojo, podia ser qualquer coisa, é só para fixar os nossos componentes, porque senão eu teria que colocar na mesa. A lâmpada, gente, vocês vão ver que a hora que a gente fazer o experimento e a lâmpada ligar, não serve uma lâmpada incandescente, essa lâmpada da casa da gente. Tem que ser uma lâmpada, né, esse tipo de lâmpada, ou uma lâmpada mais ou menos parecida. Vocês vão ver que a gente, no experimento anterior, falou muito de elétrons, né? O que essa bobina de Tesla faz é transformar energia elétrica em energia eletromagnética. Aí nessa energia eletromagnética, quando você aproxima a lâmpada próximo dela, o vapor de mercúrio que tem no interior da lâmpada, ele vai ser atraído por esses elétrons. Vamos falar assim, quando ele é atraído, ele não vai sair, ele está dentro da lâmpada. Aqui na lâmpada, ele vai encontrar aqui, ele vai chocar na parede da lâmpada e vai acender. Não, paradinho. Quando a gente ligar a bobina de Tesla, né, a gente vai ter a energia eletromagnética aqui, a lâmpada que tem o vapor de mercúrio dentro, né, ele vai ser atraído por essa energia eletromagnética, o vapor do mercúrio vai bater nas paredes da lâmpada fluorescente, onde é que você tem o fósforo, uma camada de fósforo, e essa camada de fósforo é ela que faz a lâmpada acender. O fósforo, nesse processo de elétrons, ele libera energia em forma de luz. Por isso que a lâmpada acende. Aí, se você tentar fazer esse experimento com uma lâmpada comum, não vai dar. Tem que ser uma lâmpada fluorescente, por conta desse campo de elétrons. Agora a gente vai ligar aqui para testar a nossa bobina de Tesla, né? Por ser uma tensão muito baixa, ela ficou bem fraquinha, mas vai demonstrar acendendo da mesma forma.
nossa bobina de Tesla, você vai estar perguntando, mas para que serve isso? Né? Aqui, como foi um experimento acadêmico, né, um experimento simples, você vai perguntar para que serviria isso no dia a dia. Você tem o eletromagnetismo na área da medicina, seria um exemplo. Tá? Você usa tanto para curar ou para fazer mal para as pessoas. E você usa o eletromagnetismo no princípio de transmissão na antena parabólica. Seria 2 exemplos no dia a dia, mas se a gente procurar informação, você vai ver para que serve a energia eletromagnética. Com isso, a gente apresentou a bobina de Tesla. Ok. Boa noite, pessoal. Vamos lá agora para o próximo experimento, que se trata da gaiola de Faraday. Nosso amigo e colega Arthur vai explicar um pouco sobre o material que vai ser utilizado e o objetivo da experiência, ok? O material usado hoje, para essa gaiola, vão ser 2 celulares e um pedaço de papel alumínio. Isso eu vou fazer um teste agora, fazendo a ligação celular. O problema é fazer a ligação com o celular, né? Antes de colocar dentro do papel alumínio. Ok, agora a gente liga. Vou até o celular, a gente envolve no papel alumínio. Faz a chamada de novo. A explicação é simples, pessoal. A explicação é o quê? A comunicação entre os 2 celulares se dá por ondas eletromagnéticas. O celular perde o sinal no interior do papel alumínio, que é protegido, né? Que a gente fala que é um equilíbrio estático, que é nulo, protegendo o celular de quais as forças que vêm do interno, já que o papel alumínio funciona como uma gaiola pareidária. Isso ocorre pois, se tem um condutor oco nas suas cargas, isso se espalha pela superfície. Se o campo elétrico atravessar esses condutores, as cargas vão se espalhar de forma a criar um campo eletro-oposto no seu interior, resultando no campo elétrico nulo, assim impedindo que o outro celular receba as ligações. O corpo extenso eletrizado encontra em equilíbrio eletroestático, quando em sua superfície ou no seu exterior não existe movimento ostentando as cargas elétricas. E a tendência é ficar mais longe possível, ou seja, na superfície externa, no interior do condutor em equilíbrio elétrico não existe. Então quer dizer, isso é um campo que o papel alumínio faz, para bloquear qualquer ligação, por isso que dá fora de área, como aconteceu, beleza? Uma outra explicação, tecnicamente, conforme o Arthur anunciou para a gente aqui, utilizamos 2 celulares de papel alumínio. Para título de curiosidade, a gaiola de Faraday foi um experimento conduzido pelo Michael Faraday para demonstrar que uma superfície condutora eletrizada possui um campo magnético, um campo elétrico nulo,
em seu interior, dado que as cargas se distribuem de forma homogênea na parte mais externa da sua superfície condutora, o que é mais fácil de provar com a lei de Gus aqui, né? Como que eu estou lendo aqui para vocês entenderem um pouco mais, para entender e sintetizar um pouco mais o que o Afonso explicou para vocês, ok? Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal. Enviar a sujeita a cobrança após o sinal.